Olá a todos e bem-vindos ao Café com Lepes. Hoje nós vamos conversar sobre a agenda de transição da escola para o mundo do trabalho, que é uma das agendas mais efervescentes do Lepes hoje em dia. A gente está aqui com o Tiago Ferraz, que é o pesquisador que lidera essa agenda no Lepes. O Tiago tem doutorado em Economia pela FED de São Paulo. E com o Fernando Lolo, que atualmente coordena o Lepes junto conosco e que é mestre em políticas públicas pelo INSPER. No contexto dessa agenda, a gente vai dar um destaque para um instrumento que foi criado recentemente pelo Lepes para mensurar as aprendizagens mais importantes para o mundo do trabalho e para a cidadania, para ser aplicado ao final do ensino médio. Então, o assunto de hoje é esse. Então, para começar a nossa conversa, eu queria perguntar para o Tiago qual que é a motivação para essa nossa agenda de transição da escola para o mundo do trabalho. A escola não está dando conta de preparar nossos jovens? Bom, acho que em primeiro lugar essa agenda ela surge, né, aqui dentro do grupo a partir de uma constatação nossa, né, que começa, primeiro, que é papel da escola preparar o jovem para o mundo do trabalho, né? Se a gente olha, né, todo o marco regulatório da educação, se a gente olha o artigo 205 da Constituição Federal, né, é papel da educação preparar o jovem, né, para a cidadania e também qualificar para o mundo do trabalho, né? E baseado nisso a gente começa a se perguntar, então, será que a escola está cumprindo esse papel? Né? Refletir um pouco sobre isso, né? A gente começa a olhar para alguns estudos, né? Então, em particular, em 2018, o Banco Mundial publicou um estudo em que eles pegam, né, aquela conhecida, né, aquele fenômeno conhecido do nem, o jovem que nem estuda e nem trabalha, né? E eles ampliam um pouco, né, esse conceito para incorporar aquele jovem, né, que até estuda, mas que estuda numa relação um pouco conflituosa com a escola, né, que ele está com um atraso escolar de mais de 2 anos, né? E também aquele jovem que até trabalha, né, mas que trabalha numa situação precarizada, num trabalho informal, né, de baixa remuneração, uma situação bem aquém daquilo que seria considerado ideal. E aí quando você olha, né, para essa medida ampliada, né, do que eles estão chamando ali de desengajamento juvenil, né, a constatação é que, na média, no Brasil, desde 2013, você tem aproximadamente 50% dos jovens de 18 a 29 anos, né, nessa situação de desengajamento, né? Então, um número bastante expressivo. Por outro lado, quando você, né, pergunta para os empregadores, né, pede para eles qualificarem um pouco essa oferta de mão de obra juvenil que está disponível, né, tem uma outra pesquisa que mostra que em torno de 80% dos empregadores relatam ter algum tipo de dificuldade para encontrar nos jovens aquelas competências que eles julgam necessárias, né, para ocupar aquelas vagas que eles têm à disposição. O resultado disso, né, é que parece que o mercado começa a se ajustar de modo que você tenha 2 tipos de mercado de trabalho diferentes, né? Você tem um mercado de trabalho para os jovens, né, que é um mercado muito mais precarizado, um mercado muito mais rotativo, né? Então, quando você olha para os jovens, de cada 10 jovens, né, que entram num posto de trabalho ao longo do ano, 7 vão sair desse posto de trabalho. Quando você olha para a população adulta, né, essa é a razão de apenas 4 em cada 10. No fim das contas, o que acontece é que a maior parte desses postos de trabalho, né, desaparecem ou, né, o jovem acaba sendo substituído por um adulto, né? De modo que parece que você tem, de fato, né, 2 mercados de trabalho completamente separados, né? Você tem aqueles postos carimbados para jovens, né, que são postos de trabalho de baixa produtividade, né, enquanto que os melhores postos de trabalho, né, ficam reservados para aqueles adultos que conseguem, né, fazer essa transição. É um pouco a partir dessa constatação, né, de que existe este problema e que a escola deveria estar preocupada, né, em preparar o jovem para ocupar, né, postos de boa qualidade, que a gente começa a investigar esse fenômeno. Na sua experiência, como estudante de ensino médio, por exemplo,
A tua escola se preocupava com o mundo do trabalho? Você teve alguma oportunidade? Isso era discutido? Essa é uma coisa bastante curiosa, porque a minha experiência como estudante de ensino médio foi no ensino profissionalizante, né, na escola técnica, né, que mesmo assim, né, ela tinha uma preocupação muito grande, né, em desenvolver habilidades técnicas, né, mas tinha pouca preocupação, né, em fazer essa ponte com o mundo do trabalho. Era algo no sentido de que, bom, uma vez que a gente ensinou as técnicas, as competências, você está necessariamente preparado, né? E, curiosamente, né, no meu caso em particular, não é isso que a gente viu, porque eu fiz um curso técnico numa área completamente, né, não correlata com o que acabou sendo a minha carreira de economista. E, Fernando, o que é uma transição positiva para o mundo do trabalho? E sempre foi assim? Quer dizer, isso aí tem mudado ao longo do tempo? Essa é uma boa pergunta, porque o Thiago comentou muito o lado da escola, então como a escola, se ela prepara ou não o jovem para o mundo do trabalho, mas a questão toda é que mundo do trabalho. Porque se a gente voltar, enfim, alguns 30 anos, 25 anos, alguma coisa assim, a gente percebe um mercado de trabalho muito diferente do que é hoje. Uhum. E aí fica aquela questão, né? A escola prepara para o mundo do trabalho, sim ou não, mas para qual e em qual velocidade, como ela se adapta a essa coisa tão mais dinâmica que foi o mundo do trabalho no Brasil e no resto do mundo nos últimos anos. A gente sabe aí que tem uma onda de tecnologias, né, competências digitais que estão sendo faladas por aí, inclusive também na BNCC, na nova BNCC, prezam muito por esse contato físico e digital. E seria muita ingenuidade nossa acreditar que essa tecnologia não afetou o que é o mundo do trabalho hoje. Né? Mexeu naquilo que é importante, aquilo que não é importante no mundo do trabalho atualmente. Então, cada vez mais com essa tecnologia chegando nos postos de trabalho, substituindo de uma forma ou outra as habilidades que até então eram desejadas, essas coisas mais técnicas, né, Thiago? Essas coisas mais ali on the job, foram sendo substituídas pela tecnologia, e aí a pergunta que fica é, bom, beleza, e agora? O que é preparar para o mundo do trabalho? O que entrou nesse lugar? E não à toa, a gente vê alguns estudos que falam que as tais competências socioemocionais são aquelas que são cada vez mais valorizadas, são aquelas que cada vez mais têm prêmios salariais e, enfim, de qualidade de vida envolvidos. Então, pensando um pouco nisso, né, pensando no que era o mundo do trabalho lá atrás, pensando no que é hoje, e principalmente na mudança da composição das competências que são requeridas, a gente começou a pensar, né, aqui no grupo, o que é essa transição. E eu não sei se é só parte da história, enfim, mas a gente tentou um instrumento, foi para um instrumento que dá bastante peso para essas competências socioemocionais. Né, que traz cada vez mais essas coisas que não são técnicas, né, que não são habilidades técnicas, mas sim de comportamento, aquelas relacionadas a tudo aquilo que, de certa forma, é transversal no mundo do trabalho, que eu consigo entregar em vários postos diferentes e não uma coisa super específica. E, tendo isso em vista, a gente chegou aqui numa espécie de taxonomia do que é estar pronto para o mundo do trabalho, do que é fazer essa transição, que é embasada em 3 grandes dimensões. Né? A primeira dimensão é a dimensão de maturidade. Então, você está pronto, cada vez mais pronto para lidar com cada vez mais risco, lidar com ambientes cada vez mais incertos. Então, levando aqui uma historinha, né? Na escola eu sei que amanhã eu tenho aula de matemática, eu sei que eu tenho aula de português, eu sei que daqui a um mês eu tenho prova. No mundo do trabalho, não tanto assim. No mundo do trabalho, cada vez mais eu preciso exercitar minha independência, eu preciso correr atrás no dia a dia. É um outro tipo de contexto, muito mais incerto, muito menos linear, né, por assim dizer. Então, essas competências de maturidade são a nossa primeira grande dimensão. Numa segunda dimensão, quer dizer, então, estou pronto para dar esse passo, estou pronto para lidar com mais responsabilidades e alcançar minha independência. Eu preciso convencer o outro lado, eu preciso convencer o Thiago a me dar um emprego. Eu preciso convencer ele que eu estou pronto para assumir
né, esse posto de trabalho que seja também condizente com aquilo que, enfim, eu me preparei. Então, e aqui, né, aquelas palavrinhas mágicas que a gente vê, não só no mundo do trabalho, mas também na BNCC, aquelas competências de capacidade de resolver problemas complexos, capacidade de comunicação, de se colocar em diferentes contextos, em diferentes lugares, assertividade, tolerância à frustração, enfim, todas essas competências aqui que a gente que estão muito em voga, estão nessa dimensão de empregabilidade, né? E por fim, a gente parou para pensar depois de, né, levar isso para os lugares, conversar com as pessoas. E veio aquela, principalmente ali, uma parte mais psicóloga, né, da literatura. Mas, viu, será que é só isso mesmo? Será que é só você amadurecer? É só você ir para a escola e acabar aprendendo algumas competências que você está pronto para o mundo do trabalho? Quer dizer, cadê aquela parte que o estudante se coloca no meio do processo? Cadê aquela parte em que o estudante ele corre atrás daquilo que efetivamente ele se propõe a ter? Né? E aí que a gente pensou, bom, está faltando o tal da busca pelo propósito. Está faltando aquela coisa que move, que faz alguém levantar às 6 da manhã numa segunda-feira para trabalhar e deixar seu legado no mundo e tudo mais. Então, eu acho que tentando fazer uma amarração um pouco do que é o mundo do trabalho hoje, o que é demandado para aquilo que a gente efetivamente tentou buscar nesse instrumento. E, Tiago, como tem sido recebido esse instrumento, essa discussão? Quem que apoia? Quem que tem criticado? Como é que você vê o contexto atual? Essa é uma questão super importante, né? A gente tem tido apoio de alguns atores importantes, né? A gente tem uma parceria estabelecida já há algum tempo com a Fundação Itaú, né? Através do Itaú Educação e Trabalho, né? A gente tem sido um grande parceiro, né, no desenvolvimento desse projeto, né? Algumas redes estaduais, né, que compraram muito a ideia, né, e permitiram que a gente fizesse, né, a aplicação desse instrumento, começasse uma coleta de dados para fazer um pouco, né, um diagnóstico, né, de como anda, né, a preparação, né, dos jovens nessas redes para o mundo do trabalho, né? A gente tem hoje 5 redes estaduais com as quais a gente, né, já conseguiu fazer essa aplicação e a gente tem a perspectiva de envolver muitos outros atores, né? A gente tem, né, alguns programas de aprendizado, né? Conversa evoluindo com a Fundação Roberto Marinho, que tem um programa de aprendizado muito importante, né? E a gente vai fazer uma aplicação, uma coleta de dados, né, com os aprendizes desse programa, né? A gente tem algumas discussões, né? A gente fez algumas apresentações com o pessoal da OCDE, que se mostrou muito interessado, né? Agora, no momento em que eles estão rediscutindo, né, algumas coisas do PISA, então se mostraram muito interessados em incorporar algumas das coisas que a gente está discutindo aqui, né? E, enfim, eu acho que tem algumas discussões muito fundamentais que a gente precisa levantar agora, né? Quer dizer, hoje existe muito essa perspectiva, né, de expansão do ensino em tempo integral, né? E eu acho que tem uma discussão importante para ser colocada aqui, né? Até que ponto, né, o ensino em tempo integral, né, ajuda ou não o desenvolvimento dessas competências, né? Que tipo de ensino em tempo integral a gente está falando? Porque no fim do dia, né, uma coisa que a gente já aprendeu, né, com algumas das coletas, né, e diagnósticos que a gente fez, né, é que ter alguma experiência no mundo do trabalho parece ser alguma coisa relevante, né, para essa preparação, que não é totalmente surpreendente, né? Tem muitas dessas coisas que você, de fato, né, aprende à medida que você tem essa experiência, né? E aí, quando a gente coloca, né, então, essa perspectiva de ensino em tempo integral, a gente precisa ter em mente que o tempo que você está na escola é um tempo que você não pode estar trabalhando, né? E para algumas pessoas, para alguns jovens, né, você acaba tirando a oportunidade de estar desenvolvendo algumas dessas habilidades, né? E aí a escola tem que cumprir esse papel. Se essa
Se esse é o objetivo, né, a escola tem que suprir um pouco dessa necessidade, né? Acho que é um pouco isso que a gente... É interessante, só para complementar você, Thiago, porque tem essa discussão nos atores, né? Então, tipo, se for o CBE, a gente tem nossos parceiros do terceiro setor, mas a gente está num timing muito importante. A gente está no processo de discussão do novo ensino médio, a gente está agora partindo para um novo PNE, uma nova matriz do SAEB, e trazer isso para o debate mesmo. Antes que, ou enfim, a tempo da gente conseguir fazer uma decisão de política pública bastante acertada, quem sai ganhando é a juventude brasileira. Então a gente está num período muito propício para a discussão dessas coisas. Só mais acho que uma coisa que eu acho legal é que, assim, durante o processo de construção desse instrumento, né, o Fernando já falou das 3 grandes dimensões que a gente entende, né, que definem o que é estar preparado para o mundo do trabalho, mas o processo de construção desse instrumento, ele leva em conta também, né, qual que é o papel da escola, né, nesse processo de construir essa preparação para o mundo do trabalho, né? E aí, na nossa taxonomia, na nossa definição do que é estar preparado, né, a gente tenta levar isso em conta e a gente enxerga 3 grandes papéis, né, que a escola tem para preparar o jovem para o mundo do trabalho, né? O primeiro papel, né, é o de dar informação, né, de explicar para o jovem, né, o que significa, né, estar, as decisões que ele tem que tomar, né, para o mundo do trabalho, saber que existe um momento na vida em que ele precisa trabalhar e quais são as consequências dele adiar essa decisão, né? Quais são as regras que vigoram no mundo do trabalho, o que as pessoas vão esperar dele, o que ele pode esperar, né, do mundo do trabalho. Tem uma outra coisa que a escola, né, a gente entende que a escola pode fazer, que é ajudar a moldar, né, as crenças, as mentalidades que o jovem precisa para obter sucesso, né? Então, muito uma coisa de promover a autoeficácia, né? Quer dizer, o jovem precisa entender e acreditar que ele é capaz de realizar, e, caso contrário, ele nem tenta fazer, né? Precisa entender que faz parte, né? Ele precisa saber quais são os seus interesses, né? Se conhecer, suas fraquezas, seus pontos fortes, né? E, por fim, o que a escola pode fazer também é ensinar propriamente as competências que o jovem precisa para ter sucesso, né? Então, a capacidade de resolver problemas complexos, capacidade de priorizar tarefas, né? Competências digitais, né? Uma série de elementos que a escola, coisas que estão ao alcance da escola fazer, né? Para suprir essa necessidade do jovem e prepará-lo, de fato, para o mundo do trabalho. Mas, Thiago e Fernando, né, pegando um pouco o gancho que vocês deram, da maneira como vocês colocam, parece que não tem resistência. No entanto, a primeira versão da reforma do ensino médio contemplava apenas 4 itinerários e correspondiam exatamente às 4 macroáreas do Enem, né? Sugerindo um currículo voltado para o Enem, para o vestibular, para o ensino superior. Foi justamente por pressão da Fundação Itaú, de alguns outros atores que vocês já mencionaram, que foi proposto e acabou sendo incorporado o 5º itinerário, que é o itinerário no contexto do novo ensino médio, voltado para essa preparação para o mundo do trabalho. Você, no início da sua fala, colocou que, constitucionalmente, a escola tem como uma das suas missões preparar as pessoas para o mundo do trabalho. De onde veio essa resistência tão grande em colocar, sequer como 5º itinerário, no contexto do novo ensino médio? Tá certo? Como é que vocês reagem a isso? Conseguem mapear um pouco essa parte do debate? Isso é interessante. Assim, acho que, em primeiro lugar, né, parte da resistência talvez venha do fato de que a escola se estruturou muito em torno, né, de um modelo bastante propedêutico, né, bastante voltado, né, ao desenvolvimento, né, acadêmico, a preparar os jovens sempre para as etapas subsequentes da educação. Então, você tem que, né, preparar o jovem no fundamental para ir para o ensino médio, no ensino médio para ir para o superior, né, superior para uma pós-graduação, né? E é uma maneira, né, como o nosso sistema se estruturou, e é difícil você fazer coisas
diferentes daquelas, da maneira como você aprendeu, né? Como toda a sua trajetória foi desenvolvida, né? Por outro lado, isso é uma opção que a sociedade precisa fazer, né? Esse modelo, né, ele serve muito bem para uma minoria, né? Hoje você tem aí alguma coisa em torno de apenas 20%, né, dos jovens de 18 a 24 anos em idade, né, de estar no ensino superior, que estão matriculados no ensino superior, né? A meta, né, atual do PNE, né, é de que a taxa bruta de matrícula, então, né, considerando todas as idades, né, é que a gente tenha 50% das pessoas, né, matriculadas no ensino superior, né? Significa que, né, você está deixando de lado 50% da população que não vai fazer essa opção. Enfim, talvez alguns até gostariam de fazer. Acho que, né, você precisa dar a oportunidade para todos, né, que queiram de seguir essa trajetória, né? Mas você não pode deixar de lado, né, aqueles que optarem por não fazer. E o que eu comecei a minha fala dizendo é que justamente hoje o modelo da forma como ele está estruturado, ele está deixando para trás, né, 50% da população, né, ou 80% se você considerar ali aqueles jovens na idade, né, de estar no ensino superior, né? Eles estão saindo do ensino médio, né, pouco preparados, né, para enfrentar os desafios do mundo do trabalho, né? E algo precisa ser feito por eles. E é muito engraçado você comentando, né? É quase como, puxando um pouco o que o Daniel falou, o quinto itinerário é quase como o modelo em que a escola tolera trabalho, né? Não é nem como se fosse pensado que trabalho fosse talvez um caminho possível. Né? Então, eu tenho que fazer tudo um arcabouço para que, em algumas circunstâncias muito específicas, talvez o trabalho fosse bom. E quando na verdade é isso, né? Você está deixando muita gente de fora. Você está deixando de ofertar algo que pode ser significativo para muita gente. Né? Então, aqui não é, acho que, nosso papel falar se a reforma é boa ou não, mas, independente disso, é sempre importante. A gente, pelo menos aqui dentro do grupo, sempre fala: o modelo atual precisa ser revisitado. Pode ser esse novo modelo ou não, mas alguma coisa precisa ser feita para esse pessoal que ficou de fora. Acho que é um pouco essa mensagem aqui, né? No fundo, toda proposta de reforma sempre tem resistência, né? Faz parte, né, é assim que a política avança, né? Tem alguns grupos que entendem que tem que caminhar numa direção, outros que tem que caminhar numa direção diferente, né? E você senta e negocia e a gente chega num denominador comum, né? É assim que a política funciona. A gente precisa entender, né, que faz parte do processo numa democracia, né? O que não dá é para a gente simplesmente não fazer a discussão, né? A discussão importa. A gente tem gente que está ficando para trás no caminho, né? E a gente tem que estar preocupado com essas pessoas. Passando agora para o trabalho de vocês mesmos. Como é essa história de medir as aprendizagens necessárias para o mundo do trabalho e para a cidadania? Como é que vocês criaram essa ferramenta? Como que ela funciona? Legal. Bom, o Fernando já explicou um pouquinho, né, do que são os elementos que a gente entende que definem o que é estar preparado para o mundo do trabalho, né? E aí eu comentei que a gente entende também que a escola tem um papel nisso, né? Dar informação, né, moldar crenças e mentalidades e desenvolver as competências, né? O que a gente faz, no fundo, né, nesse instrumento, então, né, é criar uma série de itens, de questões que a gente vai colocar para o jovem responder para a gente, né? Numa escala de concordância em que ele vai dizer desde não tem nada a ver comigo até tem tudo a ver comigo, né? Então, por exemplo, a gente pergunta para ele, né, coloca uma afirmação que é: me sinto preparado para resolver problemas complexos, né? E aí ele responde, né, nessa escala de não tem nada a ver comigo até tem tudo a ver comigo. O instrumento ele começou, né, com uma base de quase 400 itens. A gente fez, né, algumas aplicações num projeto piloto para reduzir essa base, e a versão atual tem em torno de 150 itens em que a gente, né, coloca para os jovens responderem, né?
150 itens estão distribuídos aí, né, dentro dessa tabela, essa grande caixa que é composta por maturidade, empregabilidade e propósito, né? Bom, então, no fim das contas, o que a gente faz é calcular, né, para cada um desses elementos, desses fatores, que é composto por 6 itens, né, a média, né, dos itens que compõem esse fator. E aí a gente, né, calcula também depois a média para cada uma das dimensões. Então, qual que é o desempenho médio de cada jovem, né, na dimensão de maturidade, na dimensão de empregabilidade, na dimensão de propósito, busca por propósito. E aí, né, a partir de alguns critérios, né, que a gente definiu num processo de normatização, a gente consegue, né, então, colocar, né, esses jovens, classificá-los, né, numa escala de preparação, né, no sentido de que, né, jovens com uma pontuação até um determinado nível, né, se encontram numa situação que a gente, né, entende que é a situação mais preocupante, né, que a gente chama aqui jovens no nível de resgate, né, que deveriam ser o foco, né, da ação da política pública, né. São aqueles jovens que têm, né, se nada for feito com eles, hoje, né, o cenário mais provável é que quando eles chegarem no mundo do trabalho, né, eles vão estar numa situação bastante prejudicada, eles não vão ter uma chance muito alta de sequer, né, estarem colocados no mundo do trabalho, de conseguir um emprego, né, se conseguirem um emprego de baixa qualidade, né. É um pouco essa a ideia. Fernando, e com essa ferramenta, com essa normatização que o Thiago colocou, o que vocês aprenderam até agora e quais são os próximos passos nessa agenda? Uma coisa muito importante, assim, acho que a gente já até citou aqui, um dos resultados mais curiosos que a gente teve até agora diz respeito ao tempo integral. O Thiago trouxe um pouco aqui, a gente acreditando, né, em evidências muito robustas falando que o tempo integral sim melhora o português, melhora a matemática, mas a gente nunca teve nenhum indício sobre essas outras competências, essas competências socioemocionais que preparo para o mundo do trabalho. Nesse recorte que a gente tem de estudantes que responderam ao nosso instrumento, uma coisa muito curiosa é que no tempo integral existe mais gente nesse grupo de resgate do que no tempo parcial, no tempo regular. Claro que aqui a gente está falando de uma coisa super correlacional, a gente ainda não evoluiu para uma coisa causal, né? Então a gente tem que tomar algum cuidado aqui, mas é muito interessante que foi uma primeira luz, um primeiro sinal de que era importante a gente investigar um pouco mais essas competências no trabalho, enfim, entrar no debate da política pública brasileira com novos elementos, que antes não estavam postos. Tá? E aí, sobre próximos passos, é uma coisa que, enfim, a gente já está perseguindo há algum tempo. Existe primeiro... Fernando, perdão, antes de você continuar, quantos são os jovens nessa situação de resgate? Você tem um número para contar para a gente? A gente estava falando, acho que o tempo parcial é algo de 60%, né? 60%. Ou seja, a maioria dos nossos jovens hoje está numa situação que teria muita dificuldade de você colocar isso? Exatamente. Então, é meio desesperador. Mas que, né, em alguma medida, conversa com aquela estatística que eu mencionei no começo do Banco Mundial, né, naquela medida ampliada que eles chamam de desengajamento juvenil, que eles mostram que em torno de 50%, né, dos jovens de 18 a 29 anos estão nessa situação de desengajamento. Assim, né. Parece que as coisas, de fato, né, caminham nessa direção e a gente está na pista de algo que realmente faz sentido. E esse número também faz sentido quando a gente olha, por exemplo, a proporção de pessoas, de estudantes na menor faixa do PISA, ou na menor faixa do SAEB, são coisas muito correlatas. Esse 50% é meio cabalístico, né? Acaba aparecendo em muitos lugares, que é sinal de que talvez a gente seja numa pista certeira. Mas coloca então os próximos passos da agenda só para a gente fechar a entrevista, por favor. Os próximos passos. Bom, como o Thiago citou, a gente ainda tem um instrumento relativamente extenso, né? Então a gente está agora num processo de não só redução, mas também de aprimoramento, pegando muito do que a gente aprendeu, né, nesse 2022, né, principalmente, que foi o ano que a gente teve muitos jovens fazendo, né, instrumento, acho que
aproximadamente 7.000 no terceiro ano, né? Então a gente está fazendo os refinamentos necessários. A gente quer sim passar por um processo de tradução para outras línguas, principalmente tendo em vista ali o público internacional, para a gente comparar países. Isso é uma coisa super importante, porque no fundo, né, preparar o jovem para o mundo do trabalho, né, é evidente que é um problema brasileiro, mas é um problema global, né? Todos os países, em alguma dimensão, têm esse tipo de desafio, né? Olha, para os países mais desenvolvidos, né, existe uma preocupação enorme, né, em absorver mão de obra imigrante, por exemplo, né, e fazer o processo de assimilação dessa mão de obra, né, seja em questões de assimilação cultural, né, mas também de equalização ali, de competências, de habilidades para aquilo que aquelas economias precisam produzir, né. E aí, no caso dos países em desenvolvimento, né, o desafio é um pouco mais na linha disso que a gente comentou aqui do Brasil, né, de você alinhar, né, o papel que a escola tem, né, às necessidades que o mundo do trabalho, né, nesses países tem. E aí eu já vou pegar o gancho de você falando do mundo do trabalho, porque também está no nosso pipeline, né, na nossa lista de coisas para fazer, que é o instrumento de heterorrelato. Então, até agora a gente estava comentando um instrumento que é o jovem que fala por si mesmo, né? A percepção dele sobre suas competências. Mas uma outra coisa tão rica quanto é você perguntar para o professor daquele jovem e para o empregador daquele jovem sobre aquelas competências. Será que difere? Será que a percepção do professor e do jovem difere? Será que a do empregador difere? No último caso é quem contrata, é quem promove, é quem aumenta salários. E será que o professor e o empregador têm noções diferentes sobre o que é estar preparado para o mundo do trabalho? E se está, talvez seja aí a grande questão do que a nossa escola talvez seja um pouco distante desse preparo. Então, trazer esse instrumento de heterorrelato, que tem que ser muito menor, né? Não pode crescer em 50 anos, senão o professor fala, o empregador também. Mas a gente está trabalhando nisso para tentar fazer essas triangulações, enfim, para tentar ter uma visão um pouquinho mais generalizada de todos os atores envolvidos sobre o que é de fato estar preparado para o mundo do trabalho. Bom, e com isso, a gente encerra essa entrevista. Queria agradecer ao Fernando, agradecer ao Thiago e dizer também que essa iniciativa conta com o apoio de pesquisadores de outras instituições, de outras áreas de pesquisa. Para falar aqui de alguns deles, o professor Ricardo Madeira, da FEA-USP de São Paulo, o Rodolfo Ambiel, da PUC de Campinas, da Psicologia, o Nelson Rauca, o Felipe Valentim e o Vitor Rosa, da Universidade de São Francisco, também da Psicologia. Então, com isso a gente encerra. Muito obrigado. E siga a gente nas redes sociais. Bom, gente, parabéns. Vamos